é a tua demonstração de amor a Ele, mesmo com a situação que está a vida. Aleluia. Quando todos os meus medos já... Canta, igreja. Quando o céu está de bronze, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender, porque eu creio. Se levanta, igreja, e adora o Senhor. Eu creio. Para nos lembrar, né? Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar. E eu sei o tempo certo. Esse tempo é necessário para te amadurecer. E depois tem novidades pra... Se você crê nisso, então glorifica Ele. Aleluia. Imagine o Senhor falando para você nessa noite. Aleluia. Eu creio, Senhor, eu creio. Descansa somente no Senhor. Oh, Jesus. Sabe por que tudo o que eu tenho é bem maior? Pois só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, hoje a tua vida. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh, igreja, enquanto estamos aqui com fôlego em nossa boca, a quantas almas desceu a sepultura neste dia? A quantas almas o inimigo ceifou? E você tem oportunidade de adorar a Deus. Então não negue, não se prenda. Aleluia. Mesmo com nossa infidelidade, o Senhor continua cuidando de nós. O Senhor continua zelando por nós. É por causa deles que estamos aqui. Aleluia. Ei, Jesus. Oh, Jesus. Eu creio em Ti. Aleluia. Glória a Deus. A gente fala que só estão abertos praticamente as coisas essenciais. Hoje eu estava conversando com uma colega minha enfermeira e eles são obrigados a trabalhar porque a gente sabe que eles são o essencial para estar trabalhando, que está na linha de frente.
Os médicos, os enfermeiros, eles cuidam do corpo, ele cuida da carne. Mas a igreja, ela precisa continuar aberta, ela precisa continuar de pé. Porque não adianta se a carne, o corpo esteja curado, mas a sua alma não. Então o povo, a igreja precisa estar de pé e orando. Precisa estar de pé e adorando. Para que vidas, para que almas venham estar sendo curadas. Hoje a gente teve uma notícia na minha família que o ex-esposo da minha sobrinha, por descobrir que estava com coronavírus em Salvador, saiu do meio de seus familiares para ficar reservado em um lugar. E ele, por medo, não suportou e acabou tirando sua própria vida. Aí você fica imaginando. Talvez não, com certeza. O seu espírito estava mais doente que a sua carne. E às vezes a gente ainda fica perguntando por que a igreja está aberta. E, irmãos, não pense que apenas é no meio de ímpios, não. Às vezes até os próprios irmãos estão enfermos, espiritualmente. Sendo aprisionados pelo medo e pela angústia. Eu não vou ser hipócrita e dizer que eu não tive medo, porque eu tive medo. Mas que bom que o Senhor me alertou. Porque a gente precisa continuar de pé adorando a Ele. Às vezes eu não vinha no culto com medo de tossir ou espirrar, porque os irmãos sabem que eu tenho rinite alérgica, constantemente eu estou gripada. E às vezes a gente fica com receio. Mas a gente precisa temer a Deus. A gente lê o Salmo 91. A gente diz que crê em Deus. Deus fala que cuida de nós. Mas na hora que é para a gente provar que a gente crê que Ele está cuidando de nós, a gente se aprisiona em casa por medo. Talvez por estar assistindo muitas coisas que, ao invés de ajudar, piora muito mais. Aleluia. Que a gente possa continuar tendo força para ajudar aqueles que não têm força. Pode soltar, irmão. Aleluia. Oh, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada por essa oportunidade que muitos não tiveram. E consola os corações daqueles que estão sofrendo durante todos os dias. Não apenas por medo, mas por perca de algum familiar. Ah, Jesus. Pode soltar. Não está saindo? Amém. É tempo de despertarmos, né? É tempo de acordarmos. Aleluia. Aleluia. Canta esse hino com toda a tua força e com toda a coragem que há dentro de você. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. Oh, Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois... Me dá um copo com água. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. Oh, Jesus, que me tira desta prova. E o que é que Ele faz? E me leva até o céu. Oh, aleluia. Já vi fogo e terremoto. Quantos? Vento forte que passou. Já vivi tanto espero. Mas quem foi? Mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mal seus limites. Cadê o povo que se sente seguro? Eu me sinto tão... Aleluia, Jesus. No teu colo, oh Altíssimo. Então canta bem alto. Não há ferrolho, nem pó.
tua porta. Fala que tu crê em Deus e tu está debaixo da promessa que Ele nos guarda. Oh, aleluia! Louvado seja o teu nome, Deus. Oh, Jesus. Declara, igreja. Não há ferrolho, nem porta que se feche diante. Eu creio, não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura e és tudo para o que nele crê. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Efésios 6. Seis 13. Amém? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estamos passando os dias maus. É o momento de se chegar mais a Deus. É o momento de estarmos junto com Deus. O momento de ficar em casa é permissão de Deus, para que você venha se achegar não só a Deus, mas também a sua família. Quantas vezes você está em sua casa, mas não tem um tempo para o seu filho? Você entra, sai, vai trabalhar, volta e não tem um tempo para a sua esposa ou para o seu marido. Não tem um tempo para um irmão ou para uma irmã. Deus permitiu tudo isso para que você viesse se achegar mais. Não só a Ele, mas sim também a sua família. Para vocês terem um momento mais em família. E muitas das vezes você ainda, dentro da sua própria casa, tem algumas desavenças, né? Porque o momento ali 24 horas junto não é muito bom, não. Mas tudo é a permissão de Deus. Tudo é uma permissão para que o homem venha entender que o homem não depende só do dinheiro, só do seu trabalho, mas sim depende dele. Depende dele para prover todas as coisas. Precisamos entender, compreender e começar a praticar. E nesse momento é um momento de fé. É um momento de colocar em prática a nossa fé.
Muitas vezes aí, eu estou com medo, tá. Sim, meu irmão. Mas tenha fé. Tenha fé. Porque quando a gente tem a fé e toma os devidos você procura andar mais com Deus. Procura estar mais ao lado de Deus. Porque nenhum mal chegará à sua tenda. Nessa noite está passando para quem é de direito, para o preeleitor. Amém. Valeu, presbítero. Shalom, irmãos. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Graças a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Toda glória, toda honra pertence ao Senhor Jesus por todos os benefícios que Ele tem realizado nas nossas vidas. E eu quero louvar a Deus pela sua vida e vinda aqui essa noite, porque o Senhor tem algo mais forte para falar ao seu coração. Amém? Tenho certeza que nós vamos aprender muitas coisas boas na palavra de Deus. Esses dias muitos de nós, nas nossas quarentenas, se reservando o máximo que a gente pode, e nossos cultos que retornou no domingo, mas nós estamos realizando, seguindo as orientações de saúde, para que as coisas se encaminhem bem. Amém? Diga graças a Deus. Diga amém. Vamos alegrar o Senhor. Dá uma salva de palmas para Ele. Graças a Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6. Baixa um pouquinho mais o fundo musical no meu retorno. Apocalipse capítulo 6, versículo 5 e 6. Nós estamos falando sobre os selos do Apocalipse, né? E a gente vai abrir nossas Bíblias no livro do Apocalipse capítulo 6. E com a ajuda do Senhor vamos considerar hoje a abertura do terceiro selo, que está no capítulo 6 e versículo número 5, onde estamos seguindo os cavalos dos selos, né? E hoje vamos estudar sobre o cavalo preto, o cavalo negro, porque não dizer a porção dos 7 selos. Você que nos acompanha na live, através do Instagram, Facebook, YouTube, Deus abençoe a sua vida de uma forma tão especial. Que você considere este momento como se você estivesse aqui na plenária da Igreja Apostólica Esperança em Cristo. Não adianta você estar em uma live, em um culto, em uma reunião como esta, e na sua casa sua TV está ligada, na sua casa você está distraído, na sua casa você está brincando. Pastor, eu não vou à reunião, mas eu assisto o culto pela live. Mas você está na live e está na novela, então você não está no culto, você está na novela. Então, se você
considera que a sua casa agora, a sala da sua casa, é a plenária de Deus, o lugar santo de Deus. Então desligue a sua TV e você vai receber esta palavra de Deus no seu coração esta noite. Amém, igreja? Apocalipse 6, versículo 5 a seguir. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. Vamos ler de novo? Vamos ler novamente? Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite. Pai que está nos céus, nós queremos ser grato a Ti essa noite pela Tua palavra, que o Senhor possa trazer a revelação da mesma em nossos corações, que vidas neste momento possam ser impactadas, meu Deus, através da Tua palavra. Por isso eu quero Te dar graça e Te glorificar, Senhor, porque essa noite nós estamos nesse ambiente de vitória, crendo que o Senhor manifestará a Sua graça, a Sua bondade sobre as nossas vidas. Amém, amados? Preste atenção, nós estamos estudando os selos do Apocalipse. Nós falamos fizemos um panorama falando dos 4 selos, e agora a gente vem detalhadamente falando um a um, né? E nós já falamos do primeiro, do segundo, e hoje é o que? O terceiro? O terceiro selo, né? O que significa esse terceiro selo? O que a Bíblia nos diz? Qual o seu significado em cada passagem desse texto de Apocalipse, capítulo 6, versículos 5 e 4. Observe no versículo 5, acompanhe, deixe sua Bíblia aberta. Se você puder fazer anotações, faça, porque nós vamos aprender muita coisa importante que nós anotamos para trazer para você que está aqui na igreja e você que está na live acompanhando esse estudo. Ontem eu dormi 2 horas da manhã e hoje eu passei o dia todo estudando para que eu pudesse pelo menos resumir praticamente 17 laudas, né? 17 páginas de estudo. Eu tive que resumir em 7 para poder a gente compreender algumas coisas minuciosas, porque não adianta você ler a Bíblia por você ler, você tem que examinar as Escrituras. E examinar é justamente isso, é você ver os pormenores, ver os versículos, as palavras que estão ali, porque às vezes foi traduzido para nós, mas quando você vai lá no grego não tem nada a ver com o que está escrito aqui, né, gente? Então a gente precisa dobrar muito a nossa atenção, principalmente quando nós vamos estudar Apocalipse, que é um livro que ninguém quase quer estudar, é verdade? Ninguém quer ler, porque tem um monte de coisa assustadora, cavalos pretos, cavalo amarelo, cavalo vermelho, tem besta saindo do mar, dragão, aí ninguém quer estudar, porque o Apocalipse, de fato, ele é bem complexo, né? Então a gente vai, deixa eu ver se ele pegou a visão. Pegou não, pegou? Olha lá. Aleluia. Versículo 5, acho que agora ele entendeu.
Versículo 5 diz assim: e havendo aberto o terceiro selo. E quem abriu este selo, amado? É uma pergunta que você tem que fazer. No versículo 5. Quem foi que abriu esse selo? Está lá no versículo 1. Volte lá para o versículo 1, capítulo 5. Quem foi que abriu? Quem? O Cordeiro. Você que está em casa pode acompanhar aí na sua Bíblia. Bíblia, normalmente não, Van. Normalmente não. Deixe baixinho aí, tá bom? Senão as pessoas que estão ouvindo lá está meio estridente. Obrigado. Sonoplasta e aumentalista, só pedir ele para não aumentar. Então, Apocalipse capítulo 6, tá bom? Você que está em casa pode acompanhar. Então, foi quem que abriu esse terceiro selo? Versículo 1. E havendo o Cordeiro aberto, o quê? 1 dos 7. Então, quem foi que abriu? O Cordeiro. Agora uma pergunta: quem é o Cordeiro, diaconisa Joviana? Quem é o Cordeiro aqui, Eliana? Quem? Quem é o Cordeiro aqui, Romário? Jesus Cristo. É Cristo. E como é que nós sabemos que é o Cordeiro que abriu é Cristo? Como é que a gente sabe isso? É só a gente ler João capítulo 1, versículo 29 e versículo 36. Foi o que João disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele estava apontando para quem? Para Jesus. Obrigado, presbítero. Então, ele pegou a visão. Então, agora ele trouxe água gelada para mim. Aí ele: presbítero, troca essa água para mim que eu estou com a garganta meio ruim. Traz quente, traz natural. Então, sabemos que é Cristo, porque João, no capítulo 1, versículo 29 e versículo 36, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Na outra passagem ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Presbítero, troca essa água aqui, por favor, presbítero. Traz água natural para mim. Obrigado. Senão, não está natural nada, está gelado, rapaz. Está totalmente natural. Então, Apocalipse 17:14 também vai dizer o seguinte: que o Cordeiro vencerá. Então, quem é esse Cordeiro que vence? Quem é, gente? Cristo. Diga assim comigo: Cristo. Cristo é que vai vencer e que vence. Então, o Cordeiro que abre o selo é quem? 1, 2, 3? Cristo. Então, você já aprendeu que é Cristo que abre os selos. Então, o terceiro selo, ouviu o terceiro animal que dizia erco, no grego, erco, quer dizer vai, anda. Quando a gente lê aqui o versículo 5, obrigado, presbítero, ouviu o terceiro animal dizendo vem e vê, mas a palavra aí não é vem e vê, é vai, anda. No original não é vem, é vai. Então é por isso que nós temos que examinar as escrituras, porque nas nossas traduções parece que está correto, mas não está correto. Então no grego a palavra correta para vem aí é erko, E-R-K-O-U, erko, ou erko, né? Significa vai. E agora a pergunta é: e quem é este terceiro vivente? Quem é este animal que dá ordem para o terceiro cavalo cavalgar? Porque o texto diz assim no versículo 5: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro. O que é que está escrito aí, gente? O terceiro o quê? 1, 2, 3, o terceiro o quê? Animal. Aí você pergunta: pastor, quem é este animal que dá ordem para abrir os selos, para que o terceiro cavaleiro comece a cavalgar? Só sabemos isso se a gente lê o capítulo 4, versículo 7. Volta aí para Apocalipse, capítulo 4, versículo 7. A gente só vai saber se a gente lê o versículo 7 do capítulo 4 de Apocalipse, que na terceira frase diz: o terceiro tinha rosto como de homem. Vê aí se não é isso.
4:7. Diz assim: e o primeiro animal era semelhante ao quê? Um leão. E o segundo animal semelhante ao quê? Um bezerro. O leão aí está falando de Cristo, a propagação do Evangelho. O segundo animal, bezerro, boi, falando do cavalo vermelho, sacrifício. Aí vai dizer: e tinha o terceiro animal o rosto como de... Opa, percebe? O primeiro como leão, o segundo como boi, e o terceiro animal tinha rosto como de homem. Por que, pastor, tinha rosto, como de homem, e por que não tem rosto de nenhum outro animal? Ele deve se perguntar, por quê? O que está sendo aberto agora aí é o terceiro cavalo, o terceiro selo. Então ele está dando ordem para o terceiro cavaleiro, com seu cavalo, cavalgar. E esse terceiro cavalo, ou cavaleiro, que vai cavalgar, a gente vai já ver o nome dele e qual o seu significado. Porque ele diz que o terceiro animal tem rosto de homem, porque os animais irracionais, presta atenção, os animais irracionais, eles não plantam, eles não cegam, verdade, sim ou não? Os animais plantam feijão? Os animais plantam arroz? Não plantam. Os animais, o próprio Deus os sustenta. Mas aos homens, Deus lhe deu autoridade, poder, governo para plantar na terra, para governar a terra, para administrar a terra. Então esse terceiro animal, ele tem que ser rosto de homem, porque prefigura as coisas humanas. Pastor, e como é que a gente sabe que Deus, presta atenção, como é que a gente sabe que Deus deu autoridade aos homens para governar a terra, para dominar sobre tudo? É só a gente voltar para Gênesis capítulo 1, versículo 26. O que é que está escrito aí? Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem conforme a nossa. E o que ele vai dizer? E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o que? O gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre. Então, ou seja, Deus deu autoridade ao homem para dominar, para governar, para administrar, para cultivar sobre toda a terra. É Ele que domina os animais, é Ele que domina a terra. Então Deus deu esse governo para o homem. Agora a gente vai voltar lá para Apocalipse capítulo 5, porque nós estamos primeiro estudando os detalhes, nós estamos explicando cada detalhe minucioso do capítulo 6, do versículo 5 e 6. Então, a gente percebe aí que é o homem que administra, que é o homem que cultiva, que é o homem que organiza a terra. E no versículo 5, onde diz, vem e vê, no grego eu já falei que é erco, que se pode traduzir vai, no sentido de anda, ou põe-se a andar. A palavra erco se refere à ordem, a esse cavalo, para se pôr a andar. Observe, querido, que essa ordem não é para João. Quando o animal diz assim, ó, e havendo aberto o terceiro selo, ouviu o terceiro animal dizendo, vem ver, na realidade é, vai, anda. Ele não está mandando para João, não. A ordem não é para João que está vendo a visão. A ordem é para o cavaleiro e o seu cavalo se pôr a andar. Ou seja, o selo é aberto e a ordem do terceiro animal com face de homem diz assim, olha, vai, cavalga sobre a terra, anda sobre a terra. E a gente vai aprender alguns detalhes daqui a pouco.
E assim sucedeu também para o primeiro selo, para o segundo selo, para o terceiro selo, e vai suceder para o quarto selo e para os demais selos. Então não é João que tem que ver e andar, é o que? É os cavalos e os seus cavaleiros. Quem compreendeu diz amém. Eu estou trazendo bem detalhado, porque nós vamos entrar em detalhes aqui, e se eu não detalhar isso para você, você fica parecendo que é um estudo qualquer. Não, isso aqui é uma pérola, irmão. Então dê glória a Deus por isso. É uma pérola que eu estou entregando para você aqui essa noite. Agora, pastor, por que fala de cavalo preto? Por que a cor do cavalo é preto? Você já se perguntou? Cavalo preto significa o seguinte: o jugo da fome. Cavalo preto significa o quê? O jugo da... Diga assim comigo: cavalo preto significa fome. Versículo 5 diz: um cavalo era preto. E o preto remete ao que nas escrituras? Geralmente o preto nas escrituras remete a luto. Em algumas referências bíblicas, o preto remete ao luto. E a Bíblia diz que ele tinha uma balança na mão. Vê se não é isso aí. Versículo número 5. Vem ver, e olhei, e eis um cavalo branco. Um cavalo preto. E o que sobre ele estava assentado. Opa, então tinha um cavaleiro, tinha alguém que estava sentado sobre o cavalo preto. E que na mão dele trazia o quê? Uma balança na sua mão. A palavra balança no grego é o mesmo que zugos. Zugo é a palavra que significa, para traduzir para o português, jugo. Então esta balança é um jugo da fome. Por quê? Porque o cavalo preto significa fome. A tragédia da fome, a desgraça da fome, a peste da fome. Então ele está vindo trazer fome na terra, mas na sua mão ele traz uma balança. Ele está dizendo que vai julgar com a fome. Conseguiu compreender isso aí, gente? Sim ou não? Estou trazendo os detalhes. Agora vamos para o versículo 6. Versículo 6 do capítulo 6 de Apocalipse. E ouvi uma voz no meio dos quatro o quê? Animais, que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifique o azeite. Então, aparece uma voz depois da voz do animal. Não são as mesmas vozes. O primeiro que dá ordem para o cavaleiro é a voz do primeiro animal com cara de quê? De homem. Mas agora aparece uma segunda voz no meio desses outros seres, né? Apocalipse 6, Apocalipse 6, 6, certo? Agora a pergunta é, Diácono Francisco, de quem é essa voz que aparece depois da voz do terceiro animal? É a voz de quem, gente, para vocês? De quem? De Deus. É a voz de Deus. Pastor, e como é que a gente sabe que é a voz de Deus? Porque o texto não está dizendo que é a voz de Deus. É só a gente voltar para o capítulo 4, versículo 6 de Apocalipse. Está vendo, gente, que Apocalipse você tem que fazer uma conexão. Às vezes você tem que ler um capítulo 4 para entender o capítulo 6. Por isso que a sequência dos eventos que vão acontecer do Apocalipse não vai acontecer conforme está aqui. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Ah, pastor, vai acontecer tudo assim? Não, tem adventos do capítulo 14 que está acontecendo. Então o Apocalipse ou os capítulos da Bíblia não foram montados de acordo com as profecias,
foram montados de acordo aos tamanhos dos livros e dos capítulos. Então ele foi colocando em ordem os capítulos de acordo, às vezes, no seu advento. Por exemplo, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus. Ali um evento só. Onde é que Jesus está? No Monte das Oliveiras. No Sermão do Monte, ou no Sermão da Montanha. Ali é um capítulo só. É uma história só, em 3 capítulos. Aí eles dividiram em 3 capítulos. Então, quando você vai ler o Apocalipse, você precisa percorrer o próprio Apocalipse e outras passagens da Bíblia, para você não ficar voando. Então, como é que eu sei? Como é que você sabe que é a voz de Deus? Capítulo 4, versículo 6. Olha o que está escrito. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Ou seja, entre os animais, tinha um que estava sentado aonde? No trono. E ele era parecido como que? E havia diante do trono como um mar de vidro, resplandecente, brilhante. Diga amém? Diga glória a Deus. Então a gente já sabe que esse que está no meio, sentado, é quem, gente? Então, volta lá para Apocalipse 6, versículo número 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais. Esses 4 animais estão onde, pastor? No versículo 7 do capítulo 4, que a gente leu. Está lá o leão, está lá o boi, está lá a face de homem e está lá a águia, que a gente vai ver lá na frente. Tá? Então a gente já sabe que essa voz que aparece depois da terceira voz do animal, que é a voz de Deus. Agora é interessante que ele fala assim: uma medida equivale à ração de um soldado trabalhando na guerra. Como se diz assim, uma quentinha. Uma quentinha resumida. Que você está em guerra, você não vai ficar pensando em comer. Tem que comer muito pouco porque você está em guerra. Imagina você lutar de barriga cheia, depois você comer 2 pratos de feijão. Você consegue andar? Você não consegue nem levantar do sofá. Versículo 6:6. E ouvi uma voz de em meio dos seres viventes, a de Deus, que dizia: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Mas não danifica o azeite nem o vinho. Irmão, por 1 denário, o que quer dizer isso? Quando a gente vai para Mateus capítulo 20, versículo 2, para entender ao que equivale a 1 denário. Quando você chega em Mateus 20, versículo 2, está escrito assim: e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Aqui o pai está tipificando como aquele que tem uma vinha e envia os operários a trabalhar em sua vinha. O denário é o salário do trabalho de um dia com o qual alcançava a viver a pessoa, a família e ainda sobrava. Vou resumir. Quando alguém lhe convidava para trabalhar, ele te pagava 1 denário. O denário era um dinheiro que dava para você comprar, preste atenção, comida para você, comida para sua casa e ainda sobrava para você guardar na poupança. Compreendeu? Sim ou não? Então essa é a lógica. Entretanto, aqui em Apocalipse diz assim, medida de trigo por 1 denário. Essa palavra quer dizer koinix, que quer dizer medida. Isso quer dizer que a gente vai trabalhar todo dia somente para comer a nossa porção. Vou te explicar. Lá na época de Jesus, quando um trabalhador dizia assim, seu Diácono Francisco: o senhor que é mestre de obra, o senhor vai contratar um pedreiro e um ajudante. O senhor dava, R$60 a diária de um ajudante. E os R$60 que o senhor deu a esse ajudante, servia para ele comprar comida para ele, para sua casa, e ainda sobrava.
Só que quando a ordem vem para o cavaleiro, a situação inverte. O salário que o Senhor dá ao trabalhador, ajudante de pedreiro, já não dá mais para sustentar nem a família e nem guardar. Só dá para comprar uma quintinha para ele. Começa a perceber, gente, que agora as coisas começam a mudar? Antes um denário dava para comprar comida para ele e para a sua. E agora? Somente para? Significa que vai haver escassez de comida. Que vai haver escassez, vai haver fome, e que a família agora é obrigada também a ir trabalhar para comer, porque o que eu trabalho para mim, só dá para mim, não dá para eles. E sabe o que vai acontecer? Muitos vão abandonar a sua família, porque eles vão lutar pela sua vida, mas não vão lutar pela vida nem da mulher e nem dos filhos. Então, quando a gente vai lendo, a gente vai estudando, a gente vai percebendo isso aí. Só que na Bíblia sempre existiu, Eliana, o tempo das vacas gordas e o tempo das vacas magras. Vamos para Gênesis 41, 49. Eu vou te provar uma coisa aqui muito interessante. Em Gênesis 41, versículo 49, há uma história muito interessante de abundância. É o tempo das vacas magras, ou das vacas gordas. Diz assim, Gênesis 41, 49. Você que está em casa pode acompanhar. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Era o tempo das vacas gordas. Foi tanto cereal que José ajuntou, que perdeu a conta. Agora não tem como mais pesar não. Vai colocando aí, vai colocando aí. Só que todas as vezes que chega o tempo da vaca gorda, é o tempo da abundância. Então é o tempo de você economizar, porque vai chegar o tempo da vaca magra. Lembra do sonho de Faraó? 7 vacas gordas, 7 vacas magras. José decifra os sonhos dizendo, olha, 7 vacas gordas, vai ser tempo de abundância, de muito celeiro, mas também vai vir o tempo das 7 vacas magras. Aí José orientou a Faraó dizendo o seguinte, vamos estocar alimento, porque quando chegar o tempo das vacas magras, a gente tem alimentação, e todo o Egito e toda a terra vai vir buscar comida nas nossas mãos. Agora eu vou te mostrar o que o tempo da vaca magra produz. Levítico capítulo 26, versículo 26 e 28. Então, estou provando para você que existe o tempo da vaca gorda e também o tempo da vaca magra. Pastor, porque o senhor está falando de abundância e de escassez? Porque nós estamos tratando sobre o terceiro selo do Apocalipse, que fala do cavalo preto, que significa a fome. Consegue compreender? Vamos lá. Levítico 26, versículo número 26 e 28 diz assim, ó. Versículo 26. Quando eu vos quebrantar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num forno, e tornar-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. E se com isto me não ouvirdes, mas ainda andares contrariamente comigo, também eu convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Preste atenção aqui. O Senhor está dizendo o seguinte: no tempo das vacas gordas você guarda, mas quando o terceiro selo do Apocalipse é aberto, 10 mulheres vão colocar o pão no forno, e quando elas tirar do forno, que forem comer, não vão conseguir saciar. A fome continuará. Só que Deus explica por que Ele abriu o terceiro selo para a humanidade.
Porque a fome vem em prol da humanidade. Está lá no versículo 27. Olha lá que diz assim, ó. E se com isso me não ouvirdes, olha, se você não der ouvido à minha palavra, se você não der ouvido à minha voz, se você não obedecer à minha palavra, olha o que vai acontecer com vocês. Contrariamente em furor andarei. Ele diz assim, ó, mas ainda andar de contrariamente comigo, se você andar fora dos meus caminhos, se você viver longe de mim, olha o que diz o versículo 8, também eu convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes. Aqui está arremetendo para as 7 trombetas do Apocalipse, que você vai encontrar lá no capítulo 8 de Apocalipse. Aí ele diz assim, ó, mas por causa dos vossos pecados. Então ele está dizendo que vai castigar 7 vezes mais, com as 7 trombetas e as 7 taças. Isso aqui é para o futuro depois do selo, tá, gente? Isso aqui vai acontecer quando as trombetas forem tocadas e quando as taças da ira de Deus for derramadas sobre a terra. Pastor, então o que é que significa então esse selo sendo aberto? É um aviso de Deus chamando a humanidade para o arrependimento. Por isso que a Bíblia diz que é princípio de dores. É o Senhor mostrando que a sua ira vai vir sobre a terra e que eles devem se arrepender do seu pecado enquanto os selos estão se abrindo. Porque quando se abrir as trombetas e se abrir as taças, as pessoas vão sentir a ira de Deus sobre a vida deles. Então os selos é um aviso, é uma preliminar. É apenas um assobio. Ei, atenção. É isso que Deus está dizendo para nós. Agora, comer o pão por peso. O que é que isso significa? Ezequiel, capítulo 4. Vamos para Ezequiel. Não vamos ter pressa de aprender a palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 4, versículo 16 e versículo 17. Ezequiel, capítulo 4, versículo 16 e 17, diz assim, ó. Então me disse, filho do homem, eis que eu torno instável o sustento de pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso e com desgosto, e a água beberão por medida e com espanto, para que o pão e a água lhes faltem, e se espantem uns com os outros, e se consumam nas suas maldades. Quando o terceiro selo foi aberto, que deu ordem para o cavaleiro cavalgar com seu cavalo, ele está dizendo que vai haver escassez de sustento. Deixa eu fazer uma pergunta para você que é inteligente, que está aqui, você que está em casa. Já não começou a haver escassez de alimentos, sim ou não? Já começou as pessoas passar fome, sim ou não? Só que ainda está no princípio, então a gente não consegue ver com um raio-x maior, mas isso vai piorar ao longo do tempo. E a água também. Então vai haver escassez de pão e de água, porque o cavaleiro da fome está cavalgando sobre a terra, juntamente com o segundo cavaleiro, que é o cavalo vermelho, que é o cavalo da guerra, o cavalo da espada. Então eles não param de cavalgar junto, eles caminham junto. Aí vem o cavalo vermelho com a espada, com a guerra, que a gente aprendeu semana passada. Aí o terceiro animal dá ordem para o terceiro selo, e o terceiro cavaleiro com seu cavalo cavalgar, e eles começam a cavalgar junto pela terra. Só que eles têm um limite, porque é o Senhor que dá limite. Diga amém por isso. Então a gente aprendeu que vai haver escassez de pão e vai haver fome na abertura do terceiro selo. Agora vamos voltar lá para Apocalipse capítulo 6, versículo de número 6. O texto que a gente leu. Apocalipse 6, versículo 6. Uma última consideração. Diz assim: mas não danifique o azeite nem o... Só na última parte aí, ó.
não danifique o azeite ou seja, olhe para mim aqui, o que é que Deus está dizendo? Que em meio à fome, medida de trigo escasso, tá? Só vai dar para mim comprar, para mim comer e os outros que se virem. Ele está dizendo, ele libera uma profecia: e não danifique o azeite e o vinho. O azeite tem seu sentido natural e tem o seu sentido também espiritual, como também o vinho tem um sentido natural e tem um sentido espiritual. Mas ambos quer dizer o seguinte: o azeite representa o espírito, tá? O azeite representa o espírito e o vinho representa a vide, o fruto, ou seja, a alegria de salvação, obra da salvação. Deus, daqui que ele se representa nesses dois, que é o azeite e o vinho, ele está dizendo que em meio à escassez, ele ainda vai produzir pão e alimento para os seus filhos. Veja, irmão, que lá no final do versículo, ele está dizendo: não danifique o azeite e o vinho. Ele está dizendo que ele vai agir de misericórdia para com a sua igreja. Ele vai agir de misericórdia para com seus filhos. Aleluia. Então, o azeite representa, né, a luz, né? Quando você coloca a mão no azeite, a sua mão fica reluzente, representando o Espírito Santo. E o vinho representa a vide. Se tem vinho, porque tem fruto, sim ou não? Se não tem vinho, não tem fruto. Mas Deus está dizendo que mesmo em meio à cavalgada do cavalo preto, ele ainda vai sustentar e vai agir de misericórdia para conosco. Isso é maravilhoso. Olha que diz no Salmo 104, versículo 15: e o vinho que alegra o seu coração, ele faz reluzir o seu rosto com o azeite e o pão, que fortalece o seu coração. Ou seja, o vinho alegra o nosso coração e o azeite reluz na nossa face, né? Aqui está falando do cuidado de Deus com a sua criação. Está falando do cuidado de Deus para com os homens em meio à escassez. Agora a gente vai entrar, de fato, o que significa o cavalo preto. Porque até agora a gente só olhou os detalhes dos versículos, para que você pudesse compreender, por exemplo, quem foi que abriu o selo, quem foi o animal que deu ordem, né? Quem é esse cavalo, quem é esse cavaleiro preto, o que significa essa balança. A gente aprendeu aqui também o que significa medida, o que significa azeite e vinho. A gente já aprendeu isso aqui, amém ou amém, gente? Eu detalhei para você, para que você pudesse anotar cada palavra escrita no versículo 5 e versículo 6. Mas o cavalo preto personifica a fome. Uma das consequências naturais da guerra é a fome. Se tem guerra, tem o que, gente? Fome. Nós não estamos em guerra? Uma guerra biológica? Estamos. E essa guerra biológica vai provocar o que? 1, 2, 3. Fome. Agora preste atenção. Essa guerra só está acontecendo porque Deus está permitindo. É permissão de Deus. Mas Deus vê razões na terra para dar permissão à aparição da fome e para que esse cavalo comece a cavalgar sobre a terra. É terrível, mas a palavra de Deus nos mostra que em várias ocasiões, como julgamento, Deus permite a assombração da fome sobre a terra. Aqui a cor do cavalo é negro. Na Bíblia a cor negra é a cor de luto. É uma cor escura por causa da fome. Então deixa eu falar uma coisa para você aqui. Todas as vezes que Deus vai julgar a terra, todas as vezes que Deus vai julgar a terra, Deus libera ordem para os cavaleiros do Apocalipse julgar a terra. Compreendeu? Amém? Então
Então, todas as vezes que a humanidade está em pecado severo, arruinado na lama, Deus começa a fazer julgamento na terra. E um desses julgamentos, Deus utiliza a fome, obreira Cris, para julgar a humanidade. Quando a gente lê Jeremias 14, vamos lá para Jeremias, vamos passear um pouquinho em Jeremias 14, e a gente vai ver Jeremias 14, versículo número 1, 2 e 4. A gente vai ver que Deus vai julgar a nação de Israel por causa do seu pecado. Olha o que está escrito. Jeremias, que depois de quê, pastor? Depois de Isaías. Jeremias 14, versículo 1. Quem achou, diga eu achei. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Opa, ele está dizendo que a palavra que veio a Jeremias por causa de uma grande seca. Se a seca há o que, gente? Fome. Não há plantação. Se não há plantação, há seca. Se não há chuva, há fome. Então não há o que colher. Então a palavra de Deus que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Versículo 2. Anda chorando Judá. Luto. Está falando de luto. Tá? As suas portas estão enfraquecidas. Anda de luto até o chão. E o clamor de Jerusalém vai subindo. Versículo número 4. Por causa da terra que se fendeu, porque não há chuva sobre a terra, os lavadores se envergonham e cobrem a cabeça. O que é que esse texto está tratando, diaconisa Mari? Esse texto está tratando de que o cavalo preto, o cavalo da fome, o cavalo do luto, ele está cavalgando, e quando ele começa a cavalgar, o que é que acontece? Seca, não há chuva, não há alimento, não há plantações, não há sustento. Aí eles começam a chorar. Aí a palavra de Deus vem a Jeremias dizendo assim: chora, Jeremias, por causa da grande seca. E a Bíblia diz que Judá chorou, se lamentou com choro de luto, porque não tinha alimentação. Estão conseguindo compreender, sim ou não? Só que a coisa não para por aí. Eu vou provar para você que todas as vezes que Deus vai julgar a terra, Ele julga com a fome. Ele permite que o cavaleiro do cavalo preto saia cavalgando sobre a terra com a sua balança na mão, trazendo a fome. E trazendo fome traz luto, trazendo luto traz morte. Lamentações de Jeremias. Só você ir mais um pouco à frente aí. Depois de Jeremias vem Lamentações, capítulo 4, versículo 4 a 11. Fica antes de Ezequiel. Lamentações, capítulo 4. Eu quero que você abra a sua Bíblia e acompanhe, porque o que a gente vai ler aqui agora, irmão Ailton, é assustador, mas é o que se cumpre. Lamentações 4, versículo 4, diz assim: a língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar. Os meninos pedem pão e ninguém lhe dá. Que coisa, hein? A língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar. Escassez de água. Os meninos pedem pão e ninguém lhe dá, não haverá comida. Versículo de número 5. Os que comiam iguarias delicadas desfalecem nas ruas. Ele está dizendo o seguinte: olha, que os ricos que comem dos melhores no banquete agora também estão tendo falta de alimento e estão pela rua. Aí deixa eu fazer uma pergunta para você: na rua tem o quê? Na rua tem o quê? Quando a pessoa é mendigo que anda pela rua catando, tem o quê? Lixo. Ele está dizendo que até os ricos vão andar pelas ruas comendo lixo.
Versículo de número 5, né? Os que criaram em carmesim abraçam o esterco. Olha, os que foram criados sabe, nos palácios, os que viviam arregaladamente, vestindo do bom e do melhor, comendo só coisas finas. A maçã nem mandava comprar no Brasil, mandava trazer dos Estados Unidos para poder comer a maçã. Eles estão dizendo que esses ricos vão estar sentados nos estercos para se alimentar. Diga assim comigo: misericórdia, Jesus. Versículo número 6. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual se subverteu como em um momento, sem que trabalhasse nela mão algumas. Versículo 7. Os seus nazireus eram mais alvos do que a neve, eram mais brancos do que o leite, eram mais roxos de corpo do que os rubins, mais polido do que a safira. Estão dizendo que os ricos eram brancos, as suas peles mais brilhando do que rubis. Não é verdade? Você sabia que tem gente que não lava o rosto com água normal igual a gente em casa? Lava o rosto só com água de coco. A sua pele, quando você olha, você não vê nem ruga. Tem empresário aqui em Tuberá, sabia? Que não lava o rosto com água natural, tem que somente água de coco. Mas também o cara tem uma fazenda de coco. Versículo 8. Aí ele vai dizer assim, agora vem a sentença, olha a sentença. Mas agora escureceu-se o seu parecer mais do que o negrume. Meu Deus, não se conhece nas ruas. A sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se, tornou-se como um pedaço de pau. Quem já viu corda de fumo? Quem já viu? Quem já fumou fumo aqui? Que pergunta mais esquisita, né? Quem já fumou fumo? Que coisa feia. Corda de fumo. Você que está em casa, você já foi naquele mercado municipal que tinha aquelas cordas de fumo bem preta, né? Que ela é bem preta, não é? Bem negro, bem pretão mesmo. Ele está dizendo que esses que tinham pele de como rubins vão se tornar como pele de corda de fumo. É aqueles que eram cheinho, gordinho, assim como eu. Vão ficar, meu irmão, na pele e no osso, somente o graveto. É a sentença. Versículo número 9. Os mortos, olha, escuta isso aqui, viu? Escuta isso, viu, obreira Damiana? Os mortos à espada, mais ditosos são do que os mortos à fome. Ei, morto à espada, cavalo vermelho, lembra que eu falei semana passada? Que o cavalo vermelho, o seu cavaleiro no cavalo vermelho, sai com a espada simboliza o quê? Guerra, morte pela espada, guerra, luta, destruição. Ele está dizendo que morrer na guerra pela espada foi muito melhor do que morrer pela fome. Sabe, pergunte para mim assim, por quê, pastor? Porque pela espada você morre de uma vez só e a fome é gradativa. É lentamente, é mais doloroso. Olha o que ele continua dizendo, versículo 9. Os mortos à espada, mais ditosos são mais felizes porque morreram à espada do que mortos à fome. Porque estes se esgotam como transpassados por falta dos frutos do campo. Faltar alimento. Então o cavalo preto, presbítero Diógenes, ele cavalga sobre a terra, tirando o alimento da mesa das pessoas. E a morte é gradativa, a morte é sofrida, porque não é de uma vez. Consegue compreender, igreja? Levante a mão e diga amém.
O 10, vamos ler agora. O 10 diz assim, ó: as mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhe de alimento na destruição da filha do meu povo. Deixa eu te explicar, olha para mim aqui. Você que está em casa, preste atenção. Anos 70 depois de Cristo, o general Tito resolveu invadir Jerusalém em uma emboscada. E a história diz, Diaconisa Joviana, que quando Tito, general de Roma, preste atenção, olha para mim aqui, foi atacar Jerusalém, eles não atacaram Jerusalém logo. Vamos lá, vamos atacar. Não, sabe o que eles fizeram? Rodearam Jerusalém todinha, ficaram ali em volta de Jerusalém. Quem estava dentro de Jerusalém não podia comercializar para comprar produto fora, alimento, e não podia também entrar alimento porque estava cercado. Que foi o que aconteceu, Diaconisa Joviana? Eles começaram a enfraquecer de fome, eles não tinham alimento para comer. Aí a história diz que quando os soldados romanos, preste atenção nisso aqui, que eles entraram em Jerusalém, os próprios soldados romanos ficaram espantados pelo que viram. Eles viram N corpinho de criança pela metade sendo guardada, porque as mães e as famílias estavam cozinhando seus próprios filhos para poder se alimentar. Os soldados romanos ficaram tudo abismados, dizendo: meu Deus, o que é isso? Mas não era desperdício de criança, não. As crianças estavam guardadas nas panelas para poder comer no outro dia. Essa profecia aqui já se cumpriu, mas ela continua se cumprindo e vai continuar se cumprindo, gente. Versículo 10 de Lamentações, capítulo 4. Você que está em casa, acompanha a sua Bíblia católica, acompanha as Sagradas Escrituras, não sei, preste atenção. As mãos das mulheres piedosas cozinharam seus próprios filhos, serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. As mães cozinharam seus próprios filhos para comer, para não passar fome, para não morrerem de fome. E quando o exército romano invade Jerusalém, que destrói Jerusalém, mata mais de 100 mil pessoas e leva cativo para a Babilônia o restante. É por isso que existe até hoje o Muro das Lamentações em Jerusalém. Foi naquela época que os muros foram derribados. E porque Jesus disse assim, Ailton, não ficará pedra sobre pedra. Por quê? Porque o templo que foi construído, nas paredes havia ouro. Então quando eles tocaram fogo no templo, começou a derreter o ouro sobre as pedras. Então quando os romanos viram aquilo, eles começaram a arrancar as pedras e levar para Roma. Por isso que a palavra de Jesus se cumpriu: não ficará pedra sobre pedra aqui nesse templo. E não ficou mesmo não, levaram tudo. Por causa de quê? Por causa do ouro que estava derretendo sobre as paredes do templo. Versículo 11. Deu o Senhor cumprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira e acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Anos 70 que se cumpriu. Então, a gente acabou de ver que esse cavalo negro, fome, ele é tão terrível, irmão, que ele não vem primeiro nem vem segundo. Ele vem o quê? Terceiro. Se a guerra já é uma praga, a peste da fome é duplamente, 2 vezes mais, pior do que o cavalo vermelho da guerra. Porque o cavalo preto é para dar uma apertada a mais na humanidade. Já viu quando você tem algum parafuso assim meio solto no carro, ou na sua estante, você vai lá, pega a chave de fenda, o que você faz? Dá uma ajustada. Então o cavalo preto é para dar uma ajustada na humanidade, dizendo: ei, volta-se para mim, eu estou aqui, eu sou Deus, vocês esqueceram de mim, foi? Aí Deus agora permite que todo mundo fique confinado nas suas casas, para que as pessoas se lembrem de Deus.
A humanidade, irmão, só estava pensando no capitalismo. A humanidade estava pensando no seu próprio nariz. Aí vem o terceiro selo que é aberto do Apocalipse e confina todo mundo nas suas casas. Quem consegue compreender, diz amém. Mas ainda não para. Lamentações capítulo 5, versículo 9 e versículo 10. Diz assim: com perigo de nossas vidas, trazemos o nosso pão por causa da espada no deserto. A espada é quem? Cavalo vermelho. Guerra. Nossa pele se enegreceu como um fogo por causa do ardor da fome. Cavalo negro. Está dizendo que a nossa pele se enegreceram por causa da fome. Agora, que Deus nos ajude a vencer. A pergunta que se faz é: quais as razões de Deus para que venha fome sobre a terra? Por que Deus causa isso? Por que Deus permite isso? Você tem que se perguntar: por que Deus permite isso? Por que Deus permite a fome? Quais as razões que Deus permite isso? E a gente vai ver Deuteronômio capítulo 28. Vamos ver qual é a razão? Deuteronômio 28, versículo 47 e 48. Vamos ver aqui em Deuteronômio uma passagem bastante séria. E esses dois versos estão no capítulo das maldições. Deuteronômio capítulo 28, versículo 47 e 48. No versículo 47, Deus envia a bênção. Não é? Não é isso que está escrito aí? Ele não envia a bênção? Deuteronômio 28, versículo 47 diz assim, ó: porquanto não haverá servido ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração pela abundância de tudo. Ele está dizendo o seguinte: que Deus primeiramente envia o que? A bênção. Qual foi a bênção que primeiramente Deus nos enviou? Está lá em Apocalipse 6:1. Não abra não, vou explicar agora para você. Que foi o que? O cavalo branco. Quem é o cavalo branco? Representa quem? Cristo, o Evangelho, os profetas, os apóstolos, os mestres, os pastores, a igreja, o corpo de Cristo, o Evangelho sendo propagado ao longo da história. Essa é a bênção que Deus nos dá e nos deu e continua nos dando. Versículo de número 48, aí ele diz assim no 47: porquanto não haverá servido ao Senhor. Olha, vocês não serviram a Deus no tempo que eu dei abundância, no tempo que eu dei pão, no tempo que eu dei alimento, vocês não me serviram. Aí agora vai vir o castigo de Deus no versículo 48, vê se não é isso. Assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti. Com que, gente? E com sede, e com nudez, e com falta de maldição. E sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que se tenha destruído. Então, primeiramente, Deus manda a bênção. Como eles não aceitaram o Evangelho, como eles não aceitaram os profetas, como eles não aceitaram os filhos de Deus, porque lá em Apocalipse capítulo 16, versículo 6 diz: porquanto derramaram sangue de santos e de profeta, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Assim como eles mataram os profetas, assim como eles mataram os apóstolos, assim como eles mataram os santos ao longo da história, o Senhor também permite que por meio de sangue eles também sejam feridos. Porque eles não deram ouvido ao Evangelho, porque eles mataram os profetas, porque eles rejeitaram ao Senhor. Veja o que o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 23, versículo 37. Olha a profecia de Jesus, quando ele está carregando a cruz e um monte de mulheres chorando. Não faz isso com ele não, ele é inocente, ele é o Senhor. Olha o que Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados.
Aí ele vai liberar uma profecia: quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Jesus libera uma profecia: vocês me rejeitaram, enviei os profetas, enviei os santos, e vocês me rejeitaram, vocês apedrejaram, vocês mataram, vocês sacrificaram os profetas, matou Isaías, matou Ageu, matou tantos profetas, matou Ezequiel, matou tantos profetas, porque não queriam receber a mim, não queriam receber a palavra. Agora vocês vão sofrer a consequência daquilo que vocês rejeitaram lá atrás. E a humanidade vai sofrer porque rejeitam o Senhor Jesus. Você sabe por que essa praga está aí? Porque a humanidade rejeitou Cristo, porque a humanidade zombou de Cristo, porque a humanidade zombou do Senhor, a humanidade brincou com a palavra de Deus, a humanidade brincou com o Evangelho, e agora Deus deu ordem ao cavalo preto para começar a cavalgar sobre a terra, e o espírito da fome vai começar a passear sobre a humanidade. E por que Deus permite a fome? Está lá no versículo 47, a explicação de Deuteronômio 28. Quando a gente tínhamos abundância de pão, a gente não sabia agradecer a Deus, a gente não sabia louvar, a gente não sabia agradecer, a gente desperdiçava. Joga arroz fora, joga feijão fora, joga a comida de hoje não presta mais, só presta a do dia. Aí não agradece a abundância. Só que agora vai vir a maldição, vai vir um cavalo preto cavalgando sobre a terra, tirando o alimento, causando escassez. E Deus permite a fome. Agora a gente vai olhar as revelações de Jesus em Apocalipse, o Apocalipse do Senhor Jesus, que é Mateus 24, 7, Marcos 13, 8 e Lucas 21, 11. Para quem não sabe, Mateus 24, Lucas 11 e Marcos 13 é chamado de Apocalipse do Senhor Jesus, tá bom? Para que você possa compreender. Olha que diz Mateus 24, 7. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Esse é o cavalo vermelho, guerra. E haverá pestes e fome. Aí aparece agora o cavalo negro. É porque, irmão, eu estou dizendo cavalo preto, porque quando fala de fome aqui, fala do cavalo preto de Apocalipse que a gente leu. Quando fala de guerra, está falando do cavalo vermelho, de Apocalipse capítulo 6, versículo 3 e 4. Tá? É porque aqui não aparece o nome cavalo, mas aparece a consequência que ele causa. Já no Apocalipse, ele está falando do cavalo e da consequência que ele causa. Consegue compreender? Está claro para vocês? Eu estou falando muito rápido, vocês estão conseguindo entender? Sim ou não? Sim ou não, gente? Então vamos lá. Então, Mateus 24, 7. Haverá nação contra nação e reino contra? Fala de que, gente? Cavalo? Vermelho. E haverá pestes e fomes. Está no plural ou no singular? Plural, fome. Aí aparece o cavalo negro. E terremotos em diferentes lugares. Agora vamos lá para Marcos 13, 8. Marcos capítulo 13, versículo 8. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em muitos lugares. Então diz, e haverá fomes, plural, várias fome e alvoroço. Princípio de dores são estes. Então, quando houver fome, guerra, ainda não é o fim, é apenas o início, o começo de tudo. Lucas 21, 11. E haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Aqui está resumindo o Senhor as distintas coisas, e entre essas aparece esta que estamos hoje falando, que é a fome. Só que eu vou dizer uma coisa para você:
todas as vezes que Deus vai julgar a terra, Deus julga pela espada, pela fome e pela peste. Então, todas as vezes que Deus vai julgar a terra, irmãos, Ele vai julgar pela fome, pela peste e pela guerra. Pela espada, pela fome e pela pestilência. Pastor, como é que a gente sabe isso? Como é que a gente sabe que Deus julga a terra com essas três coisas de vez? Vamos ler? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 5, versículo 13. Isaías capítulo 5, versículo 13. Depois, versículo 11 e 12. Isaías 5:13. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Só que preste atenção, o versículo 13 diz assim, ó: portanto de quê? Portanto daquilo que ele falou lá atrás. O que foi que ele falou? Vamos para o versículo 11 e versículo 12. Todas as vezes que você tiver um versículo com a conclusão, portanto, contudo, todavia, entretanto, você tem que voltar ao que foi que ele disse para que você compreenda, tá? Por isso está dizendo assim, ó: portanto o quê? Versículo 11: ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Está falando, sabe de quê? Da curtição do mundo, da vida no mundo. Versículo 12: harpas e alaúdes e tamborins e pífanos e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Não é assim que o mundo faz? O mundo só quer saber de curtição, o mundo só quer saber de bebedeira, de fornicação, de prostituição, de adultério, de matar, de roubar, de destruir, de engano, de falcatrua, de corrupção. O mundo gosta disso. E eles não lembraram das obras da mão de Deus. Eles não lembraram da bênção de Deus. Aí o versículo 13 entra em ação para ele dizer assim, ó: portanto, versículo 13, né? O meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome. Eles vão pagar pelo que fizeram com o nome do Senhor. Vai lá para Isaías 29:8. Isaías, aí mesmo Isaías 29, versículo 8. Será também como um faminto que sonha que está comendo, mas acordando sente a sua alma vazia, ou como sequioso que sonha que está bebendo, mas acordando eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Isso aqui é uma sentença para toda a terra. As pessoas vão acordar, hoje eu vou comer, e quando eles olharem, não vai ter alimento, não vai ter pão, vai ter escassez, vai ter sede. Jeremias, vá para Jeremias, mais um livro, vá para frente aí. Jeremias 14. Jeremias 14, versículo de número 11. Já estou encerrando, daqui a pouco. Jeremias 14, versículo 11 e 12. Disse-me ainda o Senhor: não rogues por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxeres holocausto e oferta de manjar, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada. Pela espada, que tipo de cavalo é? Cavalo vermelho. E com fome e com pestilência. Com fome, que cavalo é? Então você percebe que Deus está julgando a terra com espada e com fome e pestilência. Os três, eles caminham junto: fome, peste e guerra. Então Deus, quando vai julgar a terra, ele julga com essas três sentenças: peste, fome e guerra. Agora vamos lá para o versículo 18. Versículo 18
do capítulo 14 de Jeremias. Diz assim: se eu saio ao campo, eis aqui os mortos à espada, mortos pela guerra. E se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome, cavalo preto. E até os profetas e os sacerdotes correram em redor da terra e não sabem de nada. Agora vai para o capítulo 16, versículo 4. No versículo 18 a gente viu o cavalo preto e o cavalo vermelho. Agora no capítulo 16, versículo 4 de Jeremias: morrerão vitimados de enfermidades e não serão pranteados, nem sepultados. As famílias estão tendo prazer de sepultar alguém que morre de Covid-19? Está na Bíblia ou não está, gente? Está na Bíblia ou não está, povo de Deus? Olha aí que está escrito: morrerão de enfermidades. Estão morrendo de enfermidades dolorosas e não serão pranteados nem sepultados. A família está tendo a oportunidade de ficar lá na beira do caixão velando, pranteando? Não, morreu, sepulta logo. Servirão de esterco para a terra. Está vendo? E pela espada, que cavalo é? Cavalo 1, 2, 3. E pela fome, que cavalo é? Serão consumidos. Ele está dizendo que o cavalo vermelho e o cavalo preto estão cavalgando pela terra, causando morte através da espada e causando morte também através da fome. E eles estão cavalgando, eles não pararam de cavalgar, eles estão sobre a terra, no mundo espiritual, cavalgando e matando a humanidade. E os seus cadáveres servirão de mantimento às aves do céu e os animais da terra. Aí está o segundo e o terceiro cavalo. Jeremias 24:10. Eu estou provando para você que Deus, quando vai sentenciar a terra, Ele vem com peste, com espada e vem com fome. São 3 sentenças que Deus usa: o cavalo vermelho e o cavalo preto, do Apocalipse capítulo 6. Jeremias 24, versículo 10. Diz assim: enviarei entre eles a guerra, ou a espada, a fome e a... Quantos tem aí? 3. Quais são eles? Diga-se comigo: espada, que é guerra, fome e peste. Então a humanidade vem morrendo de guerra, que é a espada, cavalo vermelho, e vem morrendo também pelo cavalo negro, que tem a mesma função do cavalo vermelho. Causa guerra e causa fome e causa peste. Percebe, gente? Cada cavalo tem uma autoridade, um cavaleiro tem uma autoridade, mas cada vez mais ele vai aumentando a sua autoridade, até que se consuma de sobre a terra que dê a ele a seus pais. Jeremias 27, versículo 8 e 13. Vamos ver lá novamente. Os três julgamentos de Deus constantemente caminham junto. Jeremias 27, 8. E acontecerá que, se alguma nação e reino não servir o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puser o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com que, gente? Espada e com fome e com peste essa nação, diz o Senhor, até que a consuma pelas suas mãos. Versículo número 13. Porque morreria tu e o teu povo à espada e à fome e de peste, como o Senhor disse da gente que não servir ao rei da Babilônia. Ele está dizendo: o Senhor não falou através do profeta Jeremias que Deus vai nos julgar através da peste, da espada e da fome? Veja que os 3 caminham juntos. Jeremias 29. Vai para Jeremias 29, versículo 17 e 18. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei contra eles. Aí está, eu envio, quer dizer erco, sai, começa a cavalgar. A espada, a fome
e a peste, e falo-ei como a figos podre, que de ruins que são, não se pode comer. Persegui-lo-ei com a espada, cavalo vermelho, a fome, cavalo negro, e a peste, cavalo preto. Falo-ei um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Olhe para mim aqui, me mostre qual é a nação que não está de quarentena. Todas. E deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Não existe presidente bom, não existe governador bom, não existe prefeito bom que consiga, diante das profecias do Apocalipse, das profecias bíblicas, conseguir governar a terra com sabedoria. Ninguém consegue. Ninguém sabe se houve o ministro da saúde, ninguém sabe se houve o presidente da república. Está todo mundo de cabeça virada, todo mundo tem razão. Se fechar o comércio, perde-se o emprego e as pessoas morrem de fome, cavalo preto. Se deixar aberto, as pessoas mantendo contato um com o outro, como era, vai morrer de Covid-19. Então, as lideranças não sabem o que fazer. Por quê? Porque o cumprimento da profecia está sobre a terra. E se está sobre a terra, os líderes não sabem o que fazer. Aí somente Deus, para pedir aos cavaleiros, para dizer: chega, tá bom, para de cavalgar, deixa eles dar um respiro, deixa ver se eles vão reconhecer que eu sou Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Não vai existir Donald Trump, não vai existir os reinos da Inglaterra, não vai existir Bolsonaro, não vai existir Rui Costa. Ninguém vai conseguir ter um governo justo enquanto os selos do Apocalipse estiverem abertos. Ele continua dizendo: e os porei por objeto de espanto e de assobio. Não está espantoso? Tá ou não está, gente? E de opróbrio entre todas as nações para onde os tiver arrojado. Cavalo preto, cavalo vermelho, continue cavalgando. E eles estão cavalgando sobre a terra. Vou passar onde agora, Senhor? Passa na Europa, passa no Ocidente, passa na Ásia, passa na América do Sul, passa no Brasil, passa na Argentina, e passou no mundo inteiro. Os cavalos, seus cavaleiros, com a balança na mão, com a espada na mão, rumores de guerra. Vá para Jeremias capítulo 32, versículo 24. Essas são as pragas que Deus utiliza como castigo. Por toda a Bíblia aparecem esses três cavalos: o vermelho, o negro e o amarelo. Jeremias 32, 24. Jeremias 32, 24. Diz assim: eis aqui os valados, já vieram contra a cidade para tomá-la. E a cidade está dada nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada. Pelo que, igreja? Quem é esse cavalo? Vermelho. E pela fome e pela pestilência. Olha ele aí de novo, os três. Os três estão juntos: peste, fome e espada. Versículo 36 do mesmo capítulo 32, pula do 24 ao 36. Por isso agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis: já está dada nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela pestilência. Versículo 37. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os houver lançado na minha ira e no meu furor. E na minha grande indignação os tornarei trazer a este lugar, e farei que habite nele seguramente. Ele está dizendo que ele vai trazer os judeus de todos os locais e vão trazer novamente para Israel. Todos os judeus que estão espalhados no mundo vão voltar para a sua nação. E lá, as nações do mundo vão atacar Israel.
vão tentar destruir Israel, mas o Senhor está dizendo que eles vão estar seguramente. Recentemente, lançaram várias bombas em Jerusalém. Sabe o que aconteceu? Todas elas foram dissipadas no ar, não conseguiu entrar em Jerusalém. Aleluia, que maravilha! Quando as nações lançaram bombas para destruir Jerusalém, quando elas chegaram no ar, se destruíram, não conseguiram atingir Jerusalém. Irmão, a mão de Deus está sobre Israel, a mão de Deus está sobre Jerusalém. Esses cavalos são instrumento de Deus. Jeremias 34:17, vem aí, Jeremias 34:17. Veja que esses cavalos são instrumento de Deus. Este é muito importante porque aqui também Deus dá as razões porque analisamos por isso que nós analisamos estes versos, porque Deus aqui dá as razões porque desses cavalos está cavalgando sobre a terra. Olha o que diz Jeremias 34:17. Portanto, assim diz o Senhor: vós não me ouvistes a mim para pregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu vos apregou a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência e para a fome. E dá-vos-eis por espanto a todos os reinos da terra. Você sabia que tem países que não dá liberdade para a pregação do Evangelho? E por causa disso, o Senhor traz peste, espada e fome através dessas nações que não dão liberdade para a pregação do Evangelho. Deus começa a julgar toda a terra, todos os reinos da terra começam a sofrer pela espada, pela peste e pela a fome. Vamos ler somente mais uns 2 versículos e vou continuar esse estudo a semana que vem, né? Jeremias 42, para a gente encerrar. Jeremias 42, versículo 17. Estou provando para você que Deus traz sentença por intermédio dos 3 cavalos do Apocalipse: o vermelho, o preto e o amarelo, o cavalo da espada, da peste e da fome. Jeremias 42, 17. Assim será com todos os homens que puseram o seu rosto para entrarem no Egito, a fim de lá peregrinarem. Morrerão a espada, a fome e da peste, e deles não haverá quem reste e escape do mal que eu farei vir sobre eles. Aqui o Senhor está dizendo que aqueles que voltarem para o Egito, Egito aqui se refere ao mundo. Eu, como servo de Deus, como filho de Deus, se eu voltar para o Egito, a Bíblia está dizendo que o Senhor vai liberar que o cavalo preto, que o cavalo vermelho e que o cavalo amarelo cumpra a sentença dele sobre a nossa vida: a peste, a fome e a espada. Então vigie, você que está desviado, você que está fraco na fé, você que não quer mais saber de igreja, você que se afastou dos caminhos do Senhor, você que se afastou do caminho de Deus. Deus está dizendo que você que serviu ao Senhor e que voltou para o Egito, você pode ser sentenciado pela espada, pela fome e pela peste. Isso é muito sério, não é, irmãos? Sim ou não? Diga amém. Para a gente encerrar, versículo 22, último versículo do capítulo 42 de Jeremias. Agora, pois, sabei por certo que a espada, a fome e da peste morrerei no mesmo lugar onde desejastes entrar, para ali peregrinardes. Se você quer ficar no mundo, você vai morrer pela espada, pela fome ou de peste. Fique de pé, igreja. A semana a gente continua esse junto com o cavalo do 4º selo, né? Então a gente parou aqui em Jeremias 42, 17, 22. Eu encerro dizendo que Deus julga a terra através dessas 3 pestes, mas que o Senhor possa nos guardar, amém?
Deixa eu orar por você que está aqui e por você que está em casa. Coloque a mão no seu coração. Pai de amor e de misericórdia, eu quero colocar diante de Ti, meu Pai, cada pessoa que está aqui essa noite, cada pessoa que está em casa, que ouviu, ó Pai, aqui essa noite sobre o terceiro selo do Apocalipse que está aberto. E esse selo foi aberto e o seu cavalo preto, com o seu cavaleiro, saiu cavalgando sobre a terra com a balança na mão. E essa balança está julgando a terra, Senhor. Assim também como o cavalo vermelho está passeando sobre a terra, cavalgando sobre a terra. E há um jugo, meu Pai, uma sentença de espada, de fome e de peste, que permeia sobre a terra. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre, meu Pai, de toda peste. Meu Pai, dá entendimento a esta pessoa que está em casa, dá entendimento a essa pessoa que está afastada do Evangelho. Talvez alguém está reconciliando com o Senhor agora. Talvez essa pessoa, Pai, que disse: eu não vou mais na igreja, eu não quero mais saber de igreja. Senhor, toca no seu coração agora, para que ele se arrependa, meu Pai, e ele volte aos teus pés. Esta pessoa que está te aceitando como Senhor e Salvador da sua vida agora, em nome do Senhor Jesus, escreve o seu nome, ó Pai, no livro da vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos agora a tua bênção sobre Ituberá, a tua bênção sobre a Bahia, a tua bênção sobre o Brasil, Senhor. Nos guarda, nos dê sabedoria, nos dê inteligência, nos dê entendimento, para poder compreender, meu Pai, as profecias bíblicas, para poder compreender os teus decretos, teu julgamento na face da terra, em nome do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas, glorificando ao Senhor. Você que está em casa, Deus abençoe, um forte abraço. Amados, vamos estar ofertando essa noite, com alegria. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você pode depositar aqui no gasofilácio. Eu quero te abençoar essa noite. Pai, eu abençoo o dízimo.